E aí pessoal, sétimo ano chegou aqui ao som de Batman, ok? Eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, adiantar uma parte do conteúdo, né, para a gente não ficar parado, já que a gente tem os cursos aí e tal, a gente pode usar isso para que a gente possa estar estudando em casa e tal, beleza? A gente estudou, mandei essas duas páginas aqui para vocês. Mandei no binóculo dos pais de vocês, mas a página 200 é da página 271 até a página 273. E agora a gente vai ver que os tipos de rebanhos que nós temos no Brasil. Continuar vendo aí. Ok. Vamos continuar o nosso conteúdo. Vamos lá. Então a gente vai estudar sobre agropecuária. Ok? Vamos estudar sobre agropecuária. O que é agropecuária? Agropecuária significa cabeça de gado. É qualquer atividade relacionada à criação de animais. Em geral, esses animais nos fornecem produtos como carne, aquela velha picanha, né? Couro, leite, lã, e são utilizados no transporte de pessoas na prática de esportes. Bem como a agricultura, a pecuária surgiu há 10 mil anos. Ou seja, lembra daquela revolução neolítica, da diferença que houve quando o homem começou a domesticar animais, o homem começou a plantar, né? Ver que quando caía uma semente no chão, nascia uma árvore, lá nascia uma planta que dava fruto. Então a agricultura foi a principal causadora do processo de sedentarismo dos antigos grupos humanos. A gente estudou isso ano passado. Mas a pecuária foi o fator que consolidou esse processo. Ou seja, eles começaram a plantar e a produzir, mas a pecuária foi que solidificou esse processo de sedentarização. E quando nós falamos de sedentarização, pessoal, a gente não está falando de sedentarização no sentido que a gente entende hoje. Fulano é uma pessoa sedentária. Uma pessoa que não faz muito exercícios, uma pessoa que não vai para academia, uma pessoa que tem problemas de saúde. A sedentarização nesse contexto daqui é a sedentarização dos grupos humanos, porque lembra que antigamente o homem era o quê? Nômade. Ele tinha que estar indo de região em região, e quando se exauria, quando acabavam os recursos daquela região, as frutas ou a água, ou esse tipo de coisa, ou tinha um tempo de seca em um local, ele tinha que se mover, ele precisava ir de região em região. Com o advento da agricultura e da pecuária, ele parou de se movimentar tanto. O que é que aconteceu principalmente nas primeiras civilizações que nós estudamos? Eles se sedentarizaram devido à agricultura e principalmente se instalaram principalmente nas margens dos grandes rios, rio Eufrates, o rio Tigre, o rio Nilo. Por quê? Por causa do regime de cheias. Então, o homem se sedentarizou devido à agricultura e pecuária. Okay? Vamos continuar. Mas a pecuária foi o fator que consolidou esse processo, pois no momento em que os animais passaram a estar próximos dos acampamentos, os seres humanos não precisaram mais se deslocar em busca de caça. Então, o que eu acabei de falar, eu criando as minhas galinhas ali, criando o gado, criando os caprinos ali perto na minha propriedade, eu não teria mais necessidade de sair para caçar. Então, isso daí foi um dos fatores que causou a sedentarização. A pecuária pode ser basicamente de corte ou leiteira. Então, tem dois tipos de pecuária. A pecuária de corte consiste na criação de gado destinado à produção de carne para consumo humano. Então, a pecuária, aquela carnezinha que a gente compra no supermercado, aquela picanha que a gente consome nos restaurantes, não é? Isso daí é produto da pecuária de corte, né? Pecuária que produz, que cria aquele gado justamente para ser
sacrificado e sua carne vendida, ok? Então, a pecuária de corte o gado é destinado à produção de carne para o consumo humano, ok? A pecuária leiteira consiste na criação de gado, o nome já está dizendo, né, pessoal? A pecuária leiteira consiste na criação de gado voltada para a produção de leite e de seus derivados. Então, todo produto que vem do leite, queijo, manteiga, iogurte e outros, lembra, eu não sei se foi com vocês que nós vimos a produção do queijo Tulha, né? A produção do queijo Tulha lá, bem interessante, um queijo que ganhou prêmios internacionais, o queijo original aqui do Brasil. Então, a pecuária leiteira, ela é justamente essa que consiste na criação de gado voltada para a produção de leite e dos derivados do leite, né? Segundo o censo de 2006, a pecuária era a principal atividade econômica dos estabelecimentos rurais brasileiros e representava 44,6% do total de estabelecimentos. O maior rebanho de gado era o bovino, com 176,1 milhões de cabeças. E os principais rebanhos brasileiros? Vamos lá. Esses principais rebanhos brasileiros são os tipos de rebanhos. Os principais rebanhos brasileiros são o bovino, bois e vacas, bubalinos, búfalos e búfalas, aves, galos, galinhas, frangos, frangas, patos, perus, codornas e etc. Caprinos, bodes e cabras. Churrasquinho de bode é bonzinho pra caramba, né, não, velho? Eu gosto de bode. Ovinos, né, carneiros e ovelhas, suínos, porcos e porcas, e equinos, cavalos e éguas, assininos, jumentos e jumentas, e muares, burros e mulas. Uns nomes bem sugestivos, né? Então, vamos para as aves, né? Aqui na nossa região Nordeste, tive que antigamente tinha mais, mas a gente ainda tem aqui a mauricéia, né? Que é não é somente de aves, mas um dos seus principais produtos é o frango. E aqui a gente pode ver nesse mapa de 2007 a produção de aves no Brasil. Ela é concentrada, né? Mais naquela região, né, mais desenvolvida, concentrada na região Sudeste e Sul. A avicultura brasileira vem registrando altos índices de crescimento nas últimas 3 décadas. Hoje, o Brasil é o terceiro produtor mundial e líder em exportação de carnes. Cerca de 40% da carne exportada no mundo é de origem brasileira. Ou seja, 40% da carne que é exportada, que vai para fora do Brasil, no mundo, é uma carne brasileira. Okay? A carne de frango, principal ave comercializada, está presente em todo o território. Em 2008 e 2019, né, ou seja, desse ano para o próximo, as exportações deverão representar 90% do comércio mundial. Né, pessoal? Isso daqui eles não estão contando com a greve dos caminhoneiros que está acontecendo, né? Então, vamos ver isso aí. Os principais estados fornecedores de frango são o Paraná e o Rio Grande do Sul. Como aqui a gente pode ver no mapa, os principais fornecedores, Paraná e Rio Grande do Sul. Bovinos, né? Bovinos a gente lembra logo de boi, de vaca. Com cerca de 200 milhões de cabeças, o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo. A bovinocultura brasileira possibilita o desenvolvimento da produção de carne e de leite. Ou seja, a bovinocultura, ela aqui no Brasil, ela foca mais na produção de carne e de leite. Estima-se que as exportações brasileiras representarão em torno de 60% do comércio mundial em 2019 e em 2018 e 2019. O maior número de cabeças de gado concentra-se na região centro-oeste e norte. Okay? Então, criação de gado, lembre-se, criação de aves é mais no sudeste, Paraná, Rio Grande do Sul. A criação de bovinos é mais no norte, é mais espalhada, né? Mais desconcentrado, mas ela é mais presente no norte, também aqui no sul, sudeste, ok? Centro-oeste. Os bubalinos, que são os búfalos, né? A bubalinos
bubalinocultura está ganhando espaço na economia brasileira. Estima-se que o país tenha hoje cerca de 1,15 milhões de cabeças de búfalos. A produção e o consumo de leite bubalino tem crescido nos últimos anos por causa da procura por alimentos derivados como manteiga e queijos, ou seja, o búfalo também produz alimentos como manteiga e queijo que provém do leite. E aí nós podemos relacionar este assunto com aquele assunto que nós vimos de setores da economia. Esses setores que nós vimos relacionados aos rebanhos brasileiros estão relacionados ao setor primário, agropecuária. Ok? Vamos estar lembrando disso aí. A região norte é a maior produtora, com cerca de 720 mil cabeças. O Pará responde por 39% do rebanho nacional do gado bubalino. Depois vem o Nordeste com 135 mil e o Sudeste com 104 mil. Então o Nordestão aí tá aí, ó, entre um dos maiores produtores de gado bubalino. Caprino, né? Aqui a gente tá vendo a foto das cabrinhas, dos cabritos, magrinho, rapaz. Lá no sertão, carne, pele e leite estão entre os principais produtos fornecidos para a caprinocultura. A gente vê muito isso aqui no Agreste, né, pessoal? A gente vê criação de caprino, né? A caprinocultura tem se destacado no cenário econômico brasileiro. Atualmente, o Brasil ocupa a 18ª posição no ranking de exportação de caprinos. A criação de caprinos está distribuída em aproximadamente 436 mil estabelecimentos agropecuários e tem rebanho de cerca de 14 milhões de cabeças. Boa parte do rebanho concentra-se no Nordeste, olha aí o que eu falei, especialmente na Bahia, em Pernambuco e no Piauí. No Piauí e no Ceará. Equídeos. Equídeos é cavalo, né? Equídeos. E também, assim, o que parece cavalo, mula, o vegega aqui do Nordeste, né? Durante muito tempo, usados no Brasil apenas como meio de transporte, os equídeos vêm ganhando espaço também nas atividades de esporte e lazer e em tratamentos terapêuticos. Interessante que existem tratamentos terapêuticos com os equídeos. É muito interessante. Depois, se você quiser pesquisar aí no YouTube, você dê uma olhada. No país não existe a cultura de consumir carne equina, mas ela é exportada para outros países. Então, pessoal, aqui a gente não tem essa cultura de comer carne de cavalo. É estranho para a gente, né? Mas saibam que o nosso país exporta carne de cavalo. É triste isso, né? Quem gosta de cavalo deve sofrer muito com isso. Então, no Brasil, existem em torno de 8 milhões de cabeças de equídeos, equinos, assininos e muares. Equino, cavalo, assinino é o asno, né? E os muares é mula e o burro. O país tem o maior rebanho de equinos da América Latina e o terceiro maior do mundo. E exporta tanto cavalos vivos como a carne. Então exporta cavalos, né? Porque tem toda aquela questão da raça do cavalo, né? E tem todo o mercado envolvido nisso. Assim também como a carne do cavalo. Vê que coisa, a gente exporta carne de cavalo. São faturados cerca de 30 milhões de dólares com a exportação de carnes por ano. A maior parte do rebanho equino brasileiro encontra-se no Sudeste. Depois temos o Nordeste, que tem grande número de assininos e muares. O Centro-Oeste, o Sul e o Norte também. Então é interessante essa questão aí da exportação da carne do cavalo, né? Temos os ovinos. Os ovinos, a carne ovina é a quinta consumida hoje no Brasil. A ovinocultura também vem se destacando e está presente principalmente na região Nordeste, no Rio Grande do Sul. O leite dos ovinos é muito usado na produção de queijos finos de alto valor no mercado, ok? Então, o leite dos ovinos, das ovelhas, né? Não vai confundir ovinos com aqueles que botam o ovo, não tem nada a ver, não. Ovinos são as ovelhinhas, ok? E o preço, o valor dos leites e do queijo produzido pelos ovinos é bem caro, né?
A produção de lã chega a 11 milhões de toneladas por ano, é muita lã, né? A carne ovina é a quinta mais consumida hoje no Brasil. A gente também, não sei se vocês já experimentaram carne de carneiro, né? É bem maciazinha, bem gostosa também de se provar, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Outra coisa também, os suínos. A gente não costumava consumir muita carne de porco antigamente. A gente tinha um preconceito com a carne de porco, né? Mas hoje, com toda a tecnologia, com o tratamento, né, da carne de porco, a gente também voltou a consumir carne de porco, que são a carne do rebanho suíno. O Brasil ocupa o 4º lugar na produção e na exportação mundial de carne suína, e a produção cresce cerca de 4% ao ano. Hoje, o país é responsável por 10% da carne suína exportada no mundo e lucra mais de 1 bilhão por ano. Estima-se que a representatividade do país nas exportações salte para 21% em 2018 e 2019. Os principais estados produtores de suíno do país são Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É isso aí, pessoal, por hoje. Depois a gente vai ver o agronegócio. Dê uma lida aí no seu livro, beleza? Faça uma listinha de conceito, coloque assim bovinos do lado, depois coloque as características dos bovinos e tal. E por hoje é só. Depois a gente vai dar uma aprofundada mais nesse assunto. Abração para vocês.